Olá. Bom, eu venho trazendo mais uma reflexão sobre um tema, aliás, dois temas, que eu considero de extrema importância, que é sobre o nosso agir e a felicidade. Bom, eu, por muitos anos, considerei importante que a vontade ela precisa ter um objetivo. Então eu precisava acreditar que a minha vontade de ter ou de fazer alguma coisa deveria me proporcionar algo bom. E eu também fui curioso em perguntar para algumas pessoas o que as pessoas entendiam por felicidade. Então, de certa forma, eu venho pensando sobre o agir e o estado, o sentimento de felicidade, como dois elementos da vida que caminham juntos. O agir, que é efetivamente a nossa atitude que se direciona para algum fim, e a felicidade enquanto um prazer que é algo bom, que é desejado pelas pessoas. Mas a grande questão é como definir que a minha vontade ela pode ter um valor positivo. Ou seja, se a minha vontade está direcionada a um prazer e esse prazer vai me fazer bem, como as outras pessoas irão avaliar a minha ação decorrente da minha vontade. Então eu estou falando de desejo, de agir e da expectativa social, porque nós estamos inseridos num agrupamento, numa comunidade. A sociedade é a intercomunicação, a interrelação entre as pessoas. Então, o meu agir tem reflexos que vão além da minha forma de avaliar a minha própria ação. E aí eu lendo, ou relendo, um clássico que é o Pequeno Príncipe, eu percebi o quanto, de fato, as pessoas, elas têm de incertezas e também o quanto podem complicar as suas jornadas ao longo da vida, considerando que talvez tivéssemos meios mais simples de resolver os nossos problemas e até de satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos. No Pequeno Príncipe, de fato, o personagem ele considera os adultos pessoas complicadas, né? Então, o agir está sempre vinculado a um valor. E aí que o termo ética, desde do mundo clássico, é um tema que é pauta dos pensadores, dos filósofos e daqueles que consideram que a sociedade ela tem uma linha de progressão em termos cronológicos que podemos identificar inúmeras questões que envolvem crises de valores, né? Pelo menos dúvidas sobre os comportamentos que são realizados naquele momento, naquela fase que está sendo observada. Então tudo diz respeito a se o que estamos fazendo, se a forma como estamos vivendo, a forma como nós nos relacionamos com os outros, porque é sobre isso também, porque não estamos sozinhos, né? Uma comunidade, uma sociedade, um agrupamento, é bem avaliado ou não. E por que isso? Porque, de fato, não podemos desprezar a avaliação que é feita pela outra pessoa. Ou seja, quando eu realizo uma ação, quando eu tenho uma atitude, um comportamento, isso
está num ambiente de observação. Então, fazer o que é bom, fazer o que é certo. E aí vem a grande questão, né? O que é bom é universal ou depende de uma perspectiva? Então, aquilo que você considera estar sendo bom é reconhecido como bom pelas outras pessoas? E aí a filosofia ela tem uma preocupação, como eu disse, muito antiga sobre esse tema. No mundo clássico, essa preocupação passou por Aristóteles, passou por Sócrates, depois nós tivemos a própria preocupação de Nietzsche, né, quando ele fala do ser humano que precisa superar os seus obstáculos sendo uma pessoa potente para realizar as suas ações, que ele vai dar um nome figurado de super-homem, né? Kant fala das regras universais, né? O seu agir tem que estar de acordo com as regras universais, mas sempre pensando nesse lado bom da conduta, porque o pensamento não diz respeito a fazer alguma coisa ruim para que você satisfaça o seu desejo. Não, as pessoas pensam em fazer coisas boas. Então, tem aquele que ele reconhece que a sua conduta não é boa, é ruim, porque vai trazer consequências ruins. O reflexo, a consequência da minha ação vai produzir resultados negativos para as outras pessoas. Então vai ser avaliado como negativo. Mas quando eu realizo alguma coisa satisfazendo meu interesse, o que a filosofia coloca em pauta é que o seu desejo não pode sobrepor à expectativa social. E a outra questão em relação a isso é, eu penso que eu estou realizando uma conduta boa, correta, justa, porém ela não é avaliada assim. Então nós temos um impasse, muitas vezes, em muitas experiências nas nossas vidas, que é eu faço alguma coisa que eu considero correto, bom, e isso não traz consequências positivas ou é mal avaliado pelas outras pessoas. E eu considero que talvez a variável, o elemento fundamental para facilitar o entendimento sobre o valor da conduta é a boa-fé. Ou seja, se eu estou agindo de boa-fé, se eu acredito que eu estou fazendo a melhor coisa, eu tenho talvez a validade dessa ação. É claro que não está se falando em ação perfeita, né? Ou seja, não há ser humano perfeito. Mas acreditar que a sua ação é boa, você está agindo de boa fé. E isso eu considero importante. Então, nesse aspecto, fazendo uma avaliação sobre o que acontece no mundo hoje, principalmente em relação aos conflitos internacionais, às guerras, independentemente do motivo, nós temos sempre a questão da avaliação que os outros fazem sobre a nossa ação. E aí eu coloco em destaque justamente a nossa própria avaliação sobre o que nós estamos realizando. Se eu tenho a consciência de que a minha ação ela não é boa, mas ainda assim eu desejo e realizo, ou quando eu tenho a consciência de que a minha ação ela tem um valor positivo, é uma ação boa, e assim eu realizo acreditando que a avaliação será positiva. Então, eu considero importante sempre revisitar esse tema, porque isso diz respeito ao dia a dia, a quem nós somos. E é importante, talvez, pensarmos que as nossas ações elas produzem efeitos positivos. Ter um esforço nesse sentido, agir pensando desta forma. Por mais que possamos ser mal interpretados ou mal avaliados em nossas ações. Mas, tendo a boa fé e acreditando que estamos fazendo coisas boas, a coisa certa, talvez o critério mais importante para realizarmos as nossas ações quando temos dúvida sobre se é uma ação boa ou uma ação ruim.